eu clamo há algum tempo por um debate com o gestor da unidade gestora da Copa. Inclusive na comissão de transporte desta casa, várias vezes tentei trazê-lo, mas infelizmente nenhum dos chamados foi atendido. Talvez porque na comissão o formato não fosse esse, fosse um formato de questionamentos, fosse um formato de cobrar explicações que ele, como gestor da unidade, efetivamente deve, não a mim, mas deve ao povo do Amazonas. O povo do Amazonas não se entusiasmou com o evento Copa por conta do aspecto esportivo do evento. O povo do Amazonas entusiasmou-se com o evento Copa por conta do evento como indutor de possibilidades e, acima de tudo, como indutor de uma série de obras de infraestrutura que não seriam executadas não fosse o evento Copa. E aí, me desculpem os que estão entusiasmados com esse evento. O governo do estado do Amazonas teve à sua disposição 1 bilhão e 600 milhões de reais para investimento em ações de mobilidade urbana na cidade de Manaus. Repito, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, o maior investimento da história da mobilidade urbana na cidade de Manaus foram 53 milhões do Expresso. O governo teve 1 bilhão e 600 milhões. Não executou nenhum centavo. Meu querido Miguel Bianco, por quem eu tenho respeito e apreço pessoal, o senhor deve explicações ao povo do Amazonas de por que tantas vezes o senhor teimou publicamente comigo e com outras pessoas que diziam que o monotrilho era uma aventura. Por que o senhor teimou com o Ministério Público Federal? Por que o senhor teimou com o Ministério Público Estadual? Por que o senhor teimou com a Controladoria Geral da União? Por que o senhor teimou com o TCU? Que diziam que esse projeto era inviável, e vocês insistiram no que todo mundo dizia que era inviável, e hoje chegam aqui às vésperas da Copa e fazem uma exposição do evento como se simplesmente isso não existisse. Como se simplesmente esse recurso não tivesse sido colocado à disposição de vocês, gestores, e vocês não tivessem a competência de executá-los. E mais, o governo do estado do Amazonas é o responsável pela prefeitura de Manaus não ter executado o BRT, porque o BRT estava autorizado e contratado pela Caixa Econômica. No entanto, o contrato tinha uma cláusula. Como eram sistemas complementares, se não autorizasse o monotrilho, não podia fazer o BRT, e a prefeitura não pode executar o BRT. E está fazendo o BRS com a cara e com a coragem. Porque não é só dinheiro do governo federal que não tem para o BRS não, Rafael. Não é só dinheiro do governo federal que não tem para reordenar o centro histórico, não. Não tem dinheiro também do governo do estado. A prefeitura está enfrentando essa questão do reordenamento urbanístico da cidade de Manaus sozinho. Deve explicações. Nós vamos chegar no evento Copa, não tem uma nova unidade de saúde de média e alta complexidade construída. Só as que já existiam. Nenhuma. Deve explicações. O porto de Manaus não está revitalizado. Vão botar cruzeiro para os turistas descerem naquela imundície que é o porto de Manaus hoje, é isso? Nós vamos colocar um cidadão, turista, estrangeiro, dentro de um transatlântico altamente luxuoso, e ele vai descer naquela imundície que é o porto de Manaus hoje? Porque os gestores não tiveram a capacidade, a humildade, meu amigo Miguel, a humildade de ouvir. Não é de ouvir quem lhe quer mal, quem quer fazer oposição a você, não. É ouvir quem quer o bem da cidade. O Ministério Público, promotor vem aqui, passa. A Controladoria Geral da União vem aqui, passa. O TCU vem aqui, passa. Mas nós insistimos numa aventura, e aí
não sei se por motivos republicanos ou não republicanos, mas insistimos numa aventura e chegamos às vésperas da Copa com um planejamento o jogo é sábado, é domingo e o outro nós vamos decretar feriado. E nos outros dias, quando a Copa passar, nós vamos dizer o quê? Para o cidadão que perdeu a oportunidade dos investimentos para enfrentar de forma séria e estruturante o problema de mobilidade. Meu amigo Miguel, Aureni, Dr. Ayrton Claudino, Dan Câmara, profissionais altamente respeitados, que eu tenho respeito e carinho por todos. Eu imagino a vergonha de vocês quando vão numa outra sede da Copa. Durante esse período eu passei no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife e Natal. São canteiros de obras de infraestrutura por todo canto. Novas praças, recuperação de centro. Que obra que nós temos aqui? O aeroporto e a arena. E aí passa a ideia de que está tudo bem. Nós perdemos uma oportunidade histórica. Isso não vai voltar, porque não tem outra Copa amanhã. Se tivesse outra Copa amanhã, nós podíamos dizer, não, mas vamos esperar, dar um jeito, mas lá na frente nós vamos conseguir. Meu querido doutor Ayrton Claudino, muito respeito, carinho, o senhor sabe que eu tenho pelo senhor. Agora, eu não posso ouvir a Secretaria de Planejamento dizer que há 3 meses da Copa, não sabe o que vai fazer com a arena. Espera aí, tem 700 milhões de reais de suor do povo do Amazonas ali. Porque depois da Copa aquilo ali não foi de graça, o governo federal não mandou um centavo de fundo perdido para cá. Tudo é financiamento. Tudo vai ter que ser pago com o suor do povo do Amazonas. E aí nós temos certeza de que não é o povo que vai pagar, mas nós não sabemos o que vamos fazer. Se isso tivesse sido dito para mim há 5 anos atrás, eu ficaria tranquilo, porque teria tempo para resolver. Mas há 3 meses do evento? Há 3 meses do evento. Se eu, Marcelo Ramos, digo isso, é porque eu sou um deputado de oposição. Mas quem disse que não sabe o que vai fazer com a arena um dia depois da Copa foram os representantes do governo. Eu não entendi nada aqui. O meu discurso podia ser curtíssimo. Eu podia dizer, concordo com o que disse um secretário do governo. Ponto. E acabar. Porque o que disse aqui o secretário Roberto Braga não precisa de oposição ao governo. Mas, na verdade, talvez a atitude dele não tenha sido de situação ou de oposição. Porque o dever de fiscalizar não é de situação ou de oposição. O dever de fiscalizar, aqui nesta casa, é da essência do parlamento. E o dever de fiscalizar no coração e no espírito de homens públicos de bem é da essência da ação desse homem público. Portanto, nós temos muito a explicar ao povo do estado do Amazonas, mas muito mesmo. Preciso explicar. Meu amigo Miguel, quantas vezes, quantas entrevistas você deu no jornal garantindo que o monotrilho ia sair? Quando não saiu, você não falou mais nada sobre isso. Hoje você prestou conta sem falar nada sobre isso. Vocês prometeram que não iam fazer aditivo na arena. O governador disse desta tribuna, eu não faço, não adianta que eu não faço. E fez um aditivo de 100 milhões de reais na arena. Vocês prometeram entregar uma arena gerando energia limpa. E não entregaram a arena gerando energia limpa. Vocês retiraram o projeto. Ou não retiraram? Portanto, eu entendo e concordo com todo o espírito do nosso presidente. Nós precisamos aparar e ajustar o que pode ser parado e ajustado. Agora, a proximidade do evento não nos desresponsabiliza do dever de prestar contas ao povo do Amazonas pelo que deixamos de fazer, pelo que prometemos e não entregamos, pelo que iludimos o povo, pelo que insistimos no erro, pelo que por teimosia, pelo que por falta de humildade, não abrimos mão para ir para um caminho correto.
para um caminho que garantisse que os investimentos efetivamente foram executados. Vocês teimaram tanto, que vocês iniciaram o estudo de solo do monotrilho. Vocês pegaram a contrapartida do Estado e pagaram para uma empresa, para uma obra que não vai sair. Antes de executar a obra, vocês pagaram pelo estudo do solo, com a contrapartida do Estado. E aí vem prestar conta da Copa aqui e faz cara de paisagem sobre tudo isso. Parece que não tem nada a ver com isso. Não, vocês devem, meu amigo. Vocês devem explicação ao povo do Amazonas de por que perderam a oportunidade histórica de utilizar a Copa como indutora de investimentos em infraestrutura na cidade de Manaus. E eu lamento muito isso. Mantenho o meu carinho, o meu apreço pessoal por cada um. Mas o meu dever como homem público exige de mim esse chamado, porque o que sobrará dessa Copa, e eu vou dizer sem medo de errar, e nós podemos nos encontrar aqui ou em qualquer canto, mas na história e no futuro nós vamos nos encontrar. O que sobrará dessa Copa será uma dívida enorme para o povo do Amazonas pagar com o suor do seu trabalho. Porque um dia depois do evento, nós não sabemos o que vai fazer com a Arena. Podemos encontrar uma saída daqui para lá. Eu até quero crer que vamos encontrar. Mas o fato é que não sabemos ainda. E teremos que pagar todos os empréstimos que foram feitos para garantir a realização desse evento. Quem está falando aqui, eu concluo, senhor presidente. Quem está falando aqui não é alguém que jogou contra a Copa, não. Pode ver lá meu discurso como vereador. Quando anunciaram a Copa em Manaus, eu comemorei junto. A grande maioria do povo do Amazonas comemorou juntos. O que nós lamentamos é que perdemos a oportunidade de um grande evento como indutor de obras, em obras de infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente.